Jesus disse assim, ó, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis. Em Tiago diz assim, o homem que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com liberalidade. Irmãos, Tiago diz que Deus dá com liberalidade. Ele está totalmente disponível. O poder e a riqueza de Deus estão totalmente disponíveis para nós. Mas Deus fez a coisa ser assim, para nos aperfeiçoar. Você tem que cavar o tesouro. Você tem que descobrir Jesus. Você tem que ter revelação de Jesus. Mas Deus te dá apenas lampejos para te animar a buscá-lo. Mas você nunca vai ter Cristo completamente em sua plenitude se você não o buscar. Por isso que a Bíblia é cheia de palavras. Buscai as coisas do alto. Buscai as coisas de cima. Descobrir, irmãos, que por trás dessa igreja, por trás da igreja existe um tesouro enterrado. E que eu tenho que cavar. E descobrir que esse tesouro é Jesus e que é a melhor coisa que o homem pode ter. E quando cada um de vocês encontra o caminho das pedras e percebe que é Jesus a quem vocês precisam buscar, e que Jesus está no meio da igreja, e que Jesus se manifesta. Então a gente, os discipuladores, não precisam mais ter trabalho. Irmão, você não vai para o encontro hoje. Ah não, porque tem isso, tem... Irmãos, você vai perder. Jesus vai estar lá entre nós. E Ele vai falar conosco. Eu não posso, irmãos, ficar sem ouvir a Jesus um dia sequer. Não posso. Então, o tesouro que me dá vida interior, que faz com que rios de água viva fluem do meu ventre, que faz com que o meu coração pegue fogo, que haja um ardor, uma fé. A voz de Deus, quando eu ouço, me faz intrépido. Me faz andar em lugares altos, onde Cristo está presente. Abre os meus olhos e me dá revelação. Há uma chama dentro de mim, irmãos. Isso chama-se a operação de Cristo. É Cristo que opera em nós, tanto querer quanto Ele que opera tudo em todos. Cristo em vós, esperança da glória. Então, quando você for tentado a não estar entre os irmãos, você lembra, há um tesouro escondido ali dentro e eu vou lá que eu quero esse negócio. Amém, irmãos? Eu lembro que na semana que ministrei aqui sobre ouvir a Cristo e viver, eu perguntei aos irmãos, qual a diferença entre um vivo e um morto? É isso aí. Um morto é um morto. Não precisa nem palavra para explicar. O morto é um morto. O morto não anda, não fala, não come. O morto não pensa. Mas um morto espiritual. Como é um morto espiritualmente falando? A diferença de um morto, materialmente falando, de um morto espiritual é o seguinte. Eu vi no dia que ele faleceu. Eu estava lá na preparação do corpo dele. O corpo dela estava lá parado. E eu olhava para aquele corpo e dizia assim, essa não é Lene, essa é só a carcaça dela. A Lene já se foi. Mas o corpo dela estava ali parado.
A diferença de um morto espiritual é que ele é levado pela correnteza. É um corpo numa correnteza de lama bem forte e a correnteza o leva. E o vivo? O vivo, ele tem poder. E aquela correnteza não o leva, ele rema contra, ele vai contra a correnteza. Eu lembro que uma vez a gente fez uma comparação aqui de um barquinho, lembra? Ele sobe no barquinho que é Jesus e o barquinho leva no sentido contrário à correnteza. Um vivo vence o pecado. Um vivo ouve a voz de Deus e me cheio de fé e intrepidez, irmãos. Amém? Mas um morto, ele é levado pela correnteza. Aí começa a vir as tentações, os pecados, começa a vir as fraquezas, os sentimentos ruins, e aquilo vai como uma correnteza dentro de você, te amarrando. Aí naquela palavra que eu dei para os irmãos, eu dizia assim, que é preciso ouvir a voz de Deus e viver. Não, Marina? Ouvir a Jesus, viver debaixo desse impacto, viver debaixo dessa força, viver debaixo desse fogo ardendo no coração, de tendo revelação, de descobrindo as coisas, de cavando, encontrando o terreno e de se maravilhando com ele, e os olhos brilhando a cada instante, e a alegria vindo e o júbilo. E você fazer parte de uma igreja viva. Hoje se viu uma igreja viva aqui, irmãos. Amém? Jesus estava presente. E a igreja morta, como é? Não abre a boca, não fala, não profetiza, não louva. Quando a gente fala sobre isso tudo aqui, dá para os irmãos dimensionarem melhor quando a gente diz assim, que não é o código de conduta que me dá vida. Não são as regras e as leis que me dão vida. É Cristo, amém? Agora, a lei é importante? É. Porque ela vai me direcionar. É como se fosse um trilho para o trem. Mas a locomotiva é Cristo. Quando você vê um irmão em luta, caindo em pecado, o que ele precisa? Lei? Ele precisa de quê? Olhar para Jesus. Ele precisa ouvir a voz de Jesus e viver. E ter esse impacto. A coisa mexendo dentro dele. Amém, irmãos? Então o Senhor quer fazer isso nessa igreja. Fazer uma igreja jubilante, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que ouve a voz de Deus, uma igreja que tem revelação. Agora eu quero convocar os irmãos, vamos cavar, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Vamos tentar descobrir nele a nossa vida. Amém? Aleluia.